Hello everybody, this is Pascal from Neutrality. Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com Eva Bartlett, uma jornalista norte-americana e canadense na Rússia, que tem reportado há muitos anos de zonas de guerra e conflitos não ocidentais, incluindo Gaza, Coreia do Norte e Donbass. Eva, obrigado por participar online. Eva, thanks for coming online. Muito obrigado por me receber, Pascal. Eu gosto do seu programa. Thank you very much, and I really admire Muito obrigado. all the- E eu realmente admiro todo o trabalho jornalístico que você faz, porque, sabe, pessoas como eu comentam sobre as coisas, mas você é um jornalista de verdade. Você vai até esses lugares, observa as situações e depois relata o que acontece. Como você, sendo um jornalista norte-americano, acabou indo para todos esses lugares, inclusive a Coreia do Norte? Como começou a fazer reportagens de lá e de Gaza? Como foi a sua trajetória? What was your journey like? Eu sempre gosto de ser totalmente honesto ao dizer que eu era apolítico. Minha família era política. Eu não tinha nenhuma aspiração no jornalismo ou na política quando estava no ensino médio ou na universidade. Na verdade, eu era músico e completamente alheio a qualquer coisa relacionada a notícias, análises ou política. Mas viajei muito sozinho. Depois da universidade, acabei na Coreia do Sul dando aulas. Após 8 meses viajando pelo Sudeste Asiático, minha mente começou a fazer perguntas como: por que estou vendo tanta pobreza no Camboja? O que aconteceu no Vietnã? Esse era o nível da minha ignorância, aliás, porque sou um produto do educacional canadense. Eu nasci nos Estados Unidos e cresci no Canadá. E simplesmente não nos ensinam, a menos que você tenha muita sorte e encontre bons professores, a verdadeira história do mundo. Ensinaram-nos a história que querem que saibamos, que é muito reducionista e factualmente incorreta. Então comecei a acompanhar as notícias, isso lá no início dos anos 2000. Claro, a Palestina naquela época estava muito em evidência nas notícias, não nas grandes mídias, mas na mídia independente. Então comecei a ouvir notícias todos os dias e fiquei horrorizada com o que estava ouvindo na época, que era o que estava acontecendo na Palestina. E eu pensei, como em muitas coisas, como isso pode estar acontecendo? Eu era tão ignorante. Como pode haver ocupação? Eu nem sabia sobre a Nakba naquela época. Então foi como um tapa na cara com a realidade. Fiquei horrorizado com o que estava aprendendo. E depois comecei a perguntar, bem, por que eu não sabia disso? Mas, de qualquer forma, decidi que iria ver com meus próprios olhos. Isso foi lá por 2004, algo assim. Em 2007, finalmente consegui ir para a Palestina ocupada e fui para a Cisjordânia via Jordânia. Fiquei lá 8 meses. Naquela época, eu era ativista. E não me arrependo disso. Não é o título que carrego agora, porque o que faço hoje é jornalismo. Naquela época eu era ativista, e junto com outros estrangeiros, a ideia era que fôssemos para o exterior, para os lugares mais afetados pela brutalidade do exército israelense, do Estado de Israel ou dos colonos ilegais. Como consequência, vi as consequências das invasões do exército israelense em cidades e vilarejos. Vi o tratamento humilhante, degradante e desumanizador dos palestinos nos postos de controle. E vi como esses colonos fanáticos, absolutamente absurdos, absolutamente odiosos, vice-ilegais, brutalizavam os palestinos e roubavam suas terras. Eu literalmente os vi roubando terras ao longo de muitos meses em uma aldeia chamada Súcia, ao sul de Hebron, ou Khalil, em árabe. Então eu vi muito mais. E também, aliás, vale ressaltar, eu vi como os palestinos protestaram de forma não violenta. Porque o outro lado vai dizer, bem, por que vocês usam violência? Por que existe resistência? Bem, podemos discutir isso, mas os palestinos também protestam de forma não violenta há décadas. Eu vi isso na vila de Bilim e em outras vilas, onde eles protestavam contra o roubo de suas terras. 60% das terras daquela vila foram roubadas para construir o muro do apartheid, separando os palestinos de suas terras, que Israel chama de muro de segurança.
E então eu vi como o exército israelense disparava bombas de gás lacrimogênio de alta velocidade contra uma multidão de manifestantes desarmados antes de qualquer coisa acontecer, antes de qualquer jovem manifestante atirar uma pedra em retaliação. O exército israelense disparava uma saraivada de cartuchos de gás lacrimogênio de alta velocidade, nem sempre atirando-os para o alto, mas sim diretamente contra a multidão. Um ano depois de eu ter estado lá, um jovem que era muito gentil, pacífico e querido, Bassem Abu Rahma, foi morto por um desses cartuchos disparados de muito perto, apenas alguns metros, em seu peito. O exército israelense também disparava balas de chumbo revestidas de plástico, balas de chumbo revestidas de borracha, sendo que muitas vezes a borracha era cortada para garantir que ao atingir o corpo ou o olho, pois frequentemente atiravam no rosto, o chumbo saísse do revestimento de borracha e causasse ainda mais danos. Então eles usam isso e também usam munição real. Eu estava vendo todas essas coisas. 8 meses na Cisjordânia. Fui preso uma vez por 2 dias. Isso, por si só, não é uma grande história. No entanto, foi porque eu estava com palestinos que protestavam contra a colocação de um bloqueio do exército israelense em suas terras, em uma estrada que os isolava da cidade mais próxima, Nablus. E quando eles removeram esse bloqueio, o exército veio e reforçou o bloqueio com tratores e terra. E então, porque estávamos lá com os palestinos, fomos presos. E isso é muito interessante. O exército israelense disse: esta agora é uma zona militar fechada. É isso que eles fazem para criminalizar qualquer pessoa que esteja na área. Então, esses palestinos, que estavam literalmente apenas em sua terra, tentando limpar a estrada para poderem chegar à cidade próxima, alguns deles foram presos e alguns de nós, ativistas, também fomos presos. Mas isso nem é a grande questão. O fato é que eles podem fazer isso e realmente prendem palestinos o tempo todo, todos os dias na Cisjordânia, sem motivo algum. E isso foi apenas um pequeno vislumbre do que os palestinos enfrentam, um vislumbre muito pequeno, porque, claro, já sabemos que a tortura israelense de palestinos em prisões é muito disseminada, a ponto de o público israelense protestar pelo direito de soldados israelenses estuprar palestinos nas cadeias. Foi um longo desvio. Desculpe. Basicamente, depois daquele período na Cisjordânia e depois de ter sido deportado pelas autoridades israelenses, eu já estava em contato com alguém, um jornalista de Rafah, em Gaza, e eu sabia o quanto a situação era infinitamente pior em Gaza, porque é tão isolada e cortada do resto. Eu estava tentando chegar lá. Então, em 2008, finalmente consegui chegar em uma das movimentações da flotilha, a primeira flotilha, o Movimento Gaza Livre. Cheguei em novembro. Não, na verdade foi 2 anos antes. Acho que foi em 2010. Isso foi em 2008. Então o primeiro barco chegou, acho que em julho ou agosto, acho que agosto. Na verdade eram 2 barcos. Depois, o segundo, 1 ou 2 meses depois. E então eu estava no terceiro. Na verdade foram 5 missões, 6 barcos, mas apenas 5 missões realmente chegaram. Eu estava no terceiro, em novembro. Depois disso, após a 5ª missão, qualquer barco que tentasse entrar em águas internacionais e águas palestinas era violentamente impedido pela marinha israelense. Francamente, não sei por que nossos barcos conseguiram entrar. Um barco patrulha israelense chegou a nos ordenar que voltássemos, mas já havíamos decidido coletivamente. Havia cerca de 25 pessoas a bordo, a maioria membros do Parlamento Europeu. Também estava presente a jornalista israelense Amira Haas, que escreve para o Haaretz, além de alguns ativistas como eu. Por algum motivo, não fomos atacados, pelo que sou muito grato, pois isso me permitiu chegar a Gaza, onde então passei o ano e meio seguinte. Eventualmente saí por Rafah e 1 ano depois voltei e passei mais 1 ano e meio lá. Como consequência de estar em Gaza durante esse período, fui testemunha de 2 guerras israelenses contra Gaza.
E agora, o que estamos vendo com o genocídio israelense de quase 2 anos em Gaza tem sido horrível, até além da minha imaginação, apesar do que vi em Gaza. Portanto, talvez pareça irrelevante falar sobre a guerra de 2008-2009 em Gaza, que Israel chamou de chumbo fundido, ou sobre a guerra de novembro de 2012 em Gaza. Mas o motivo pelo qual acho que isso é relevante é para dizer que isso não começou em outubro de 2023. Israel já fazia isso com os palestinos, alvejando e assassinando bebês e crianças, muito antes desse genocídio atual. E outro aspecto importante é o cerco, que foi implementado, se não me engano, em 2007 por Israel e Egito. Ele, junto com todas as políticas que Israel vem impondo aos palestinos, a brutalidade, o terror contra os palestinos, é muito importante para entendermos o que estamos vendo agora, no sentido de destruir completamente a capacidade deles de sobreviver. E muita gente não percebe isso. Mas desculpe, vou só terminar minha resposta. Sua pergunta foi, como eu acabei? Então foi assim que acabei em Gaza, na Palestina. E então, em 2011, como você sabe, começou a guerra na Síria. Eu estava em contato com pessoas da região e acompanhava mídias que não eram convencionais. Então, desde o início, não acreditei que fosse uma revolução. Eu não acreditava. Eu não sabia nada sobre a Síria. Sinceramente, não tinha nenhum estereótipo a favor ou contra a Síria. Eu também era ignorante sobre a Síria, mas entendi que aquilo não era uma revolução. Eu não conseguia chegar lá. Saí de Gaza em março de 2013. No ano seguinte, fui para a Síria em abril de 2014. Fui para lá um total de 15 vezes, às vezes por meses seguidos, indo todo ano, várias vezes por ano, até 2021. Então eu tive, diria, uma visão muito detalhada de como aquela guerra na Síria se desenrolou. E você sabe, durante esse tempo eu estava focado na Palestina e na Síria. Então começaram os eventos na Ucrânia. A guerra da Ucrânia no Donbass começou. Eu estava ciente disso, mas só fui ao Donbass em setembro de 2019. E então, como você mencionou, alguns outros lugares. Coreia do Norte, a RPDC e também a Venezuela. Então, tudo começou com o meu absoluto choque diante do que estava acontecendo na Palestina ocupada pelo exército israelense e colonos ilegais contra civis palestinos, até perceber o contexto mais amplo da conexão da hegemonia dos Estados Unidos sobre a região, com Israel fazendo o trabalho na Palestina e agora na Síria, no Líbano e além. Sabe, precisamos de muito mais tempo. Temos apenas 1 hora, e a profundidade das suas experiências é tão grande que precisaríamos de muito mais tempo para abordar todas elas. Tenho absoluta certeza disso, e lamento que não consigamos fazer justiça a tudo isso. Mas você tem essa visão panorâmica do que acontece em todas essas zonas de conflito. E grande parte disso, especialmente em Gaza e com os palestinos, mas também na Síria e no Donbass, é alimentada pelas crenças de pessoas que simplesmente seguem essas narrativas predominantes. E o lance sobre as narrativas dominantes é que elas realmente captam partes da história e as transmitem, mas então deixam outras partes totalmente de fora. Estamos vendo isso agora. Quero dizer, qualquer um, com mais do que um cérebro de canário, lembra que havia uma história do conflito Palestina-Israel antes do dia 7 de outubro. E algumas pessoas talvez até lembrem que houve a Grande Marcha do Retorno, e que 200 palestinos foram baleados, gazienses baleados, do lado deles da cerca, enquanto protestavam pacificamente do lado deles da maldita cerca. Certo? E esse é só um dos exemplos mais recentes. E tudo isso remonta a décadas, certo? Mas o que mais me frustra, e sobre o que você fez algo concreto, é que você não vai saber a menos que realmente vá, ou a menos que tente se envolver com pessoas de lá, ou com a mídia, que tenta mostrar o outro lado da história. Essa questão da construção de narrativas, que você tenta ativamente combater, essa construção de narrativas unilaterais, como na sua opinião, é possível,
que em sociedades livres, e eu realmente acho que as sociedades ocidentais são geralmente livres, como é possível que existam tantas narrativas estúpidas sendo construídas que acabam sustentando essa hegemonia ocidental? Porque isso é tão prevalente, não só na mídia tradicional, mas está em todo lugar, certo? Está nos programas de entrevistas noturnos, está nos clubes de comédia, até mesmo em uma visita de volta ao Canadá, minha primeira visita ao Canadá depois de 4 anos fora. Finalmente, voltei no ano passado para ver minha mãe idosa. E mesmo em espaços públicos, ouvi um jovem falando sobre russos feios. E eu simplesmente disse para ele, como você sabe? Você já foi à Rússia? E ele ficou... Eu disse, talvez você devesse tentar ir lá, conversar com os russos e ver se eles são tão burros, feios, estúpidos e todos os adjetivos pejorativos que você quiser usar, como você pensa que são. E ele ficou tipo, e na verdade veio falar comigo alguns dias depois. Ele disse, quero pedir desculpas pelo que falei. Não sei. Simplesmente saiu. E eu disse, bem, obrigado pelo seu pedido de desculpas. Eu realmente aprecio isso. Sabe, esse foi só um exemplo muito pequeno, mas ele estava apenas repetindo algo que ouviu em algum lugar, em uma dessas plataformas, TikTok, seja lá o que for, eu não sei. E então, quando isso é tão prevalente, e em Hollywood, claro, também, as pessoas ficam imersas nisso, certo? Elas nem percebem que é um estereótipo, que é uma mentira, seja lá o que for. Então é extremamente frustrante, porque aí eu ou colegas estaremos em algum lugar, seja na Síria ou em Donbas, e vamos dizer algo como, olha, por exemplo, Donbas, na verdade, hoje é dia 30. Então, há um ano, 3 anos atrás, hoje, em Donetsk, na noite de 30 de julho, a Ucrânia disparou, não sei quantos foguetes foram, contendo essas pequenas minas, apelidadas de minas pétala. E elas são coisas realmente nefastas porque você mal consegue vê-las. Elas se misturam muito bem com o chão. São de cores neutras, verde ou marrom. E mesmo quando as vi no chão, não consegui enxergá-las de imediato. Tive realmente que me esforçar para vê-las, porque elas se camuflam muito bem. Então a Ucrânia disparou essas pequenas minas malditas, e elas são tão delicadas que basta tipo 3 ou 5 quilos para ativar uma delas. Então qualquer coisa que pise, manuseie, um animal, uma criança, um pé, vai fazer essas minas explodirem. E elas têm uma força muito poderosa. Então elas destroem pés ou até membros inferiores. Eu estava em Donetsk quando essas minas, na verdade elas já tinham sido lançadas antes daquela noite, mas foi quando cobriram completamente as ruas, parques, calçadas, pátios de prédios residenciais, playgrounds, não só em Donetsk, mas também em distritos vizinhos e outras cidades, Gorlovka, Makivka. E até hoje, o número de pessoas mutiladas por essas minas, acho que o último número que vi foi 184. Conheci um garoto de 14 anos que teve a parte inferior da perna arrancada, um menino muito doce. E ele, isso parece até uma história inventada, mas ele estava atravessando um playground para visitar a avó, pisou em uma dessas minas e perdeu a parte inferior da perna. Enfim, o que quero dizer é... E essas não são armas que ajudam a vencer uma guerra. São armas que apenas aterrorizam uma população, certo? Elas existem unicamente para garantir que as pessoas do outro lado tenham a pior experiência possível. Com certeza. Obrigado por acrescentar isso. Elas são proibidas internacionalmente. E a Ucrânia, até recentemente pelo menos, era signatária da proibição dessas minas. E eles tinham um estoque de 6 milhões que deveriam destruir. Mas quando escrevi sobre isso há alguns anos, eles tinham destruído pouco mais de 2 milhões. De qualquer forma, o que eu ia dizer é, e realmente agradeço por você ter levantado esse ponto, essas minas não têm nenhum objetivo estratégico em áreas civis, que foi onde a Ucrânia as lançou. Elas não vão ganhar a guerra. Como você disse, eles vão apenas aterrorizar a população e mutilá-la. E outro ponto sobre eles é que ficam dormentes, como muitas minas, por anos.
Então, mesmo que sapadores tenham passado por uma área e considerado que está livre de minas, o que pode acontecer é que pode haver uma presa em uma árvore ou no telhado de uma casa, que pode cair ou ser levada pela chuva. E então uma área que era considerada segura deixa de ser segura. Isso realmente aconteceu. Um sapador, não me lembro se era de Donetsk ou um sapador russo que estava lá, teve o pé arrancado quando em uma área considerada segura, pisou em uma mina. Jan, você sabe, as leis de guerra e o direito internacional humanitário são bem claros sobre a ilegalidade de atacar civis. E isso vale para ambos os lados. Quero dizer, o direito internacional humanitário não diferencia quem começou ou quem está se defendendo. É assim, você não pode atacar civis. E geralmente o que acontece é que ambos os lados fazem esse tipo de coisa. Mas o que a nossa mídia faz é criar narrativas em que só um lado é totalmente mau. E atualmente, claro, a narrativa é que os russos estão atacando civis e os aterrorizando, enquanto os ucranianos estão bravamente apenas se defendendo e só atacam, você sabe, instalações militares. E reportagens independentes, claro, ajudam a esclarecer esse tipo de coisa dos dois lados. E você fez isso também no caso de Israel, sabe? E quero dizer, a ilegalidade da forma como Israel está conduzindo sua campanha de extermínio, quero dizer, supera até mesmo a guerra Ucrânia-Rússia, tipo, muitas e muitas vezes. Então, na verdade, está em uma escala diferente. Mas por que você acha que os repórteres ocidentais, que também deveriam se interessar por isso, tão poucos vão? Quer dizer, temos outros no Ocidente. Temos Chris Hedges, que fez isso e até saiu. Ele trabalhava para o The New York Times, certo? Originalmente, Chris Hedges. Talvez. Não consigo lembrar. Acho que sim. E saiu. E temos algumas pessoas que fazem isso, mas são raras. Por que não há mais? Que vão para algum lugar em particular ou só de forma geral? Só de forma geral. E depois trabalham nisso. Quer dizer, também com você no Donbass e tudo mais. Quantas pessoas, tipo, jornalistas ocidentais, realmente tentaram entender seriamente o que estava acontecendo? Quantos você tem? Deve haver alguns. Quero dizer, há vários jornalistas independentes ocidentais que foram para lá ou que estão baseados lá. Consigo pensar em muitos, mas se você está falando da grande mídia, não consigo lembrar de muitos. Na verdade, no início de 2022, já estive no Donbass 10 vezes. A primeira vez, como disse, foi em setembro de 2019. As outras vezes foram principalmente ao longo de 2022 e depois mais algumas vezes nos anos seguintes. Mas na maioria dessas vezes em que fui, na verdade quase todas, exceto uma, fui por conta própria. A única vez diferente foi com uma delegação do Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa da Rússia. Isso foi em março, não lembro a data exata. Foi um evento intenso, uma delegação de 2 dias, se não me engano. Estivemos tanto na República Popular de Lugansk quanto na de Donetsk. O ponto que quero destacar é que, na verdade, 2 semanas antes, em Donetsk, em uma rua muito central, a Ucrânia havia disparado um míssil Toshka-U com munição de fragmentação. E acho que 21 pessoas morreram, teria que conferir esse número. Mas, de qualquer forma, um número significativo de pessoas foi morto. E então, dos lugares que visitamos, fomos a essa rua, que é uma rua muito central em Donetsk, onde uma das munições caiu e onde pessoas morreram. E havia uma pequena exposição de fotos. Na verdade, há um ponto importante que quero ressaltar com isso. Uma pequena exposição de fotos do dia, de pessoas ao redor, pessoas feridas ou pessoas, o caos, os danos, pessoas de luto. E havia 2 jornalistas franceses nessa delegação. E também havia representantes da mídia árabe, alguns dos quais são veículos que eu não respeito, porque participaram da propaganda de guerra contra a Síria. Mas a mídia francesa, eu estava curioso para ver a mídia televisiva tradicional deles, eu queria ver como eles iriam noticiar. Então, basicamente, depois de 2 dias, fomos para uma cidade chamada Volnovakha. Posso falar um pouco mais sobre isso. Andamos por Lugansk, vimos algumas áreas.
Volnovakha era uma área onde os combates haviam terminado e o exército russo estava distribuindo ajuda humanitária. Outra área na República Popular de Lugansk, Shastia, era a mesma coisa. E o que você via era uma organização muito ordeira das pessoas formando filas, realmente desesperadas pela ajuda e recebendo pacotes de alimentos e itens de higiene que pareciam bem saudáveis. E em Volnovakha, conversamos com o médico-chefe do hospital, que estava quase completamente destruído. E o que é notável é que ele disse especificamente que as forças ucranianas ocuparam o hospital. Eles minaram a UTI antes de sair. Ele disse isso de forma muito específica. Então, alguns jornalistas perguntaram a ele algo como: quais forças eram? Acho que eles estavam tentando descobrir se era o Azov ou outro grupo. O médico disse: eu não sei. A mídia francesa pegou o médico dizendo: eu não sei. Distorceu tudo. Omitiu a parte em que disse que as forças ucranianas estavam ocupando o hospital, se recusaram a sair e minaram a UTI. Eles não incluíram nada disso. Acabou de dizer, eu não sei, como se ele não soubesse o que causou o dano ao hospital. A implicação sendo, é claro, que foi a Rússia. E então eles não disseram nada sobre o resto do que vimos. Não falaram absolutamente nada sobre os 8 anos anteriores a 2022 da guerra da Ucrânia contra o Donbas, sobre os quais ouvimos longamente de Denis Pushilin em Donetsk e do chefe, desculpe, esqueci o nome dele, da República Popular de Lugansk também. E vimos uma exibição horrível de fotos em Lugansk, mostrando como foram os 8 anos anteriores de ataques ucranianos, além dos elementos nazistas e da tortura de civis. Essa exibição de fotos foi montada. A mídia não falou sobre isso. Eles não falaram sobre nada além da violência. Isso é o que o governo russo quer que vejamos. A comida sendo distribuída. Então, basicamente, eles estão dizendo, sabe, que isso é uma farsa, como se tudo fosse falso, esse tipo de coisa. E especificamente escolhendo a dedo as palavras daquele médico. Aliás, voltei a Volnovakha muitas vezes e em uma das ocasiões voltei àquele hospital. Não vi mais aquele médico, mas conversei com outros funcionários e eles me disseram que antes mesmo das forças russas entrarem em Volnovakha, as forças ucranianas estavam bombardeando o hospital. E claro, isso não é surpreendente se estivermos cientes do que eles fizeram em Mariupol e em outros lugares. Então esse foi um exemplo da mídia realmente estando lá, escolhendo a dedo o que mostrar e não contando a verdade. E eles fizeram isso também na Síria. O Channel 4 News fez isso na Síria. Christiane Gruber Murphy também fez isso. Ele minimizou grosseiramente o terrorismo das diferentes facções terroristas no leste de Alepo. Ele minimizou totalmente os danos que causaram aos civis sírios, que foram 10, ou acho que foram 11 mil civis, não militares, mortos pelo bombardeio terrorista até a libertação de Alepo no final de 2016. Sim, bombardeios e atiradores de elite. E você sabe, esses meios de comunicação estavam lá. A BBC estava lá. Eles não falam sobre isso. Lizzie Dossey, da BBC, estava lá na Síria, em Damasco, na velha Damasco, quando eu estava lá na minha primeira visita em abril de 2014. E forças terroristas em Ghouta Oriental estavam constantemente bombardeando Damasco. Todo mundo sabia de onde vinha. Porque esse é outro aspecto desonesto. Quando você está sob ataque, você sabe de onde está vindo. Seja em Donbas, seja em Gaza ou, neste caso, em Damasco. Mas o que Lizzie Dossey fez foi, o bombardeio matou uma criança e feriu 60, porque atingiu uma escola primária. Algumas das crianças estavam sendo tratadas no chamado Hospital Francês. Então fomos ao Hospital Francês e Lizzie Dossey estava lá. E uma freira, Madre Agnes Mariam, que é uma mulher bastante inteligente, quando percebeu que era BBC, ela disse, quero saber, vocês vão contar a verdade? E Lizzie Dossey apenas balançava a cabeça. Sim, sim. E Madre Agnes dizia, vocês vão contar a verdade de que forças terroristas bombardearam esta escola e que essas crianças ficaram feridas por causa disso? Lizzie Dossey balançou a cabeça.
Mais tarde, ela escreveu um relatório para a BBC, no qual disse, literalmente, não me lembro exatamente, mas era algo como: o regime, abre aspas, afirma que foram os rebeldes, fecha aspas, mas os moradores acreditam que foi o regime. O que é uma completa besteira, se posso dizer, porque, como eu disse, todo mundo sabia de onde vinham os ataques. E foi tão desonesto colocar a culpa pelo bombardeio que aterrorizou sírios em Damasco, em Alepo, em outros lugares, mas nesse caso em Damasco, dizendo que era o governo que estava fazendo isso. É exatamente assim que a mídia distorce as coisas. Voltando ao meu ponto sobre as minas pétala, que eu não terminei, desculpe, mas recentemente Grok, você sabe, o especialista do X, determinou que meus relatos eram falsos. Você sabe, ver as minas pétala, conversar com especialistas. Eu não sou especialista em balística, mas converso com eles. E foram eles que me disseram, e a outros jornalistas, que essas minas foram lançadas em foguetes contendo mais de 300 dessas minas em munições cluster, que se dispersam e explodem no ar. Elas se dispersam. Enfim, tudo isso me foi dito por alguém que realmente é especialista em balística. E o Grok decide, por causa da Reuters, Human Rights Watch, Channel 4, Snopes, Channel 4 e Snopes, não tem nada a ver com o Donbass. Eles me difamaram por causa das minhas reportagens na Síria, e eu já fiz uma resposta explicando por que as acusações deles estavam erradas. Mas de qualquer forma, o Grok pega todas essas mídias tradicionais e outras fontes que fazem a reportagem, entre aspas, de Washington, e então determina que o que eu vi com meus próprios olhos está incorreto. Então, voltando ao que você perguntou antes, tipo, por que as pessoas não sabem, ou como elas acreditam em mentiras? Quero dizer, veja quantas vezes você vê pessoas no Grok. Ei, Grok, isso é verdade? Isso é preciso? E aí o Grok simplesmente solta um monte de besteira que se alinha com a narrativa ocidental. Sim, e talvez este seja um exemplo maravilhoso. Sabe, o Grok não é necessariamente programado para mentir, mas o Grok utiliza as mesmas fontes que eu e você usamos. Ele só faz isso de forma muito, muito mais rápida e em uma quantidade muito maior. E o fato de que esse ambiente midiático que criamos consegue então impulsionar, 100 vezes mais a história de, bem, vamos pegar outro exemplo que foi tão ridículo, tão absurdo, que até chegou a vazar para a grande mídia. A questão de quem bombardeou a usina nuclear em Zaporizhzhia, certo? Essa usina nuclear controlada pelos russos. Quem está bombardeando aquilo? E a mídia ocidental fingindo que não podemos saber. Quero dizer, os dois lados estão dizendo algo, certo? Não podemos saber quem está bombardeando, porque os russos são tão maus que às vezes atacam a própria usina nuclear, né? Esse é o nível de maldade. E o fato de isso ser escrito centenas de vezes e divulgado por aí deixa um rastro tão grande que nós confundimos familiaridade com verdade. E até mesmo o Grok e essas IAs podem ser levados a acreditar que, bem, vimos tantos relatos dizendo isso e só alguns dizendo outra coisa, então esse aqui deve ser descartado, certo? O outro é muito mais crível. Então você tem esses ataques massivos à verdade, ondas midiáticas, certo? Que sendo impulsionadas. E mesmo que você veja com seus próprios olhos, você é então difamado. Sua página na Wikipédia vira uma enorme lista de acusações sobre todos os seus supostos erros, Eva, não é? Sobre como você... Eu sei. E na verdade o Grok usou a página da Wikipédia. Eu sei porque, a menos que eles tenham editado e corrigido, eles disseram coisa pequena, mas disseram que eu me mudei para a Rússia em 2019. Não foi. Eu me mudei para cá em 2021. Sabe, esse é o nível da pesquisa deles. Então o Grok realmente citou isso em um dos tópicos sobre mim, que sabe, Eva Bartlett é uma teórica da conspiração canadense-americana, blogueira russa, blá blá blá, marionete do Kremlin, blá blá blá. Mudou-se para a Rússia em 2019. Eu fiquei tipo, Grok, você nem consegue acertar isso. Mas na verdade foi interessante.
Outra pessoa disse, ou talvez algumas pessoas continuaram insistindo com o Grok, sabe? Tipo, questionando a afirmação do Grok de que eu estava reportando falsamente sobre o uso das minas pétala pela Ucrânia. E no final, o Grok estava realmente dizendo que era o vídeo do menino de 14 anos. Então alguém perguntou ao Grok, o que isso mostra? E ele respondeu, este é o relato da Eva Bartlett sobre o uso de minas pétala pela Ucrânia no Donbass. Então, na verdade, ele determinou, não seguiu a narrativa ocidental naquele momento, porque outra pessoa fez perguntas suficientes, eu acho, para... Eu não entendo os mecanismos de como isso funciona, mas ele mudou de opinião. Mas havia um ponto que eu queria levantar. Qual era mesmo? Human Rights Watch. Então, Grok. Na verdade, o interessante é que Grok disse, sabe, de acordo com a Human Rights Watch, que é a Rússia que está lançando as minas. E, na verdade, Grok estava se referindo a um relatório que saiu, acho que em janeiro de 2023, da Human Rights Watch. E esse relatório sugeriu que a Ucrânia usou minas pétala em Izium, mas não chegou a afirmar que a Ucrânia as usou em Donetsk. Porque, obviamente, não sei. Isso é demais para Human Rights Watch. É como você disse antes, às vezes a mídia divulga um pouco da verdade. Mas, na verdade, nesse relatório, a Human Rights Watch disse especificamente que não tem provas de que a Rússia usou minas pétala na Ucrânia. Então, Grok não citou isso. Então, é muito interessante. So Grok didn't cite that, so it's very interesting. Quer dizer, a questão é que muitas coisas circulam por aí. E às vezes você vê explicitamente o uso de desinformação pelo Ocidente para sustentar elementos-chave da narrativa que precisam ser verdadeiros. Um elemento-chave para a Síria era que Assad estava tentando exterminar em massa sua própria população com gás e coisas do tipo. E depois tivemos essas missões independentes de apuração de fatos que foram criadas pela OPAC e que realmente trouxeram conclusões muito inconvenientes, dizendo, olha, isso não faz sentido, essas pessoas, não foi isso que aconteceu. E então a própria OPAC foi pressionada e retirou alguns relatórios. Mas temos investigadores que vieram a público e disseram, olha, isso é um escândalo. Essa questão de apuração dos fatos em conflitos é muito importante. E é um problema muito antigo, porque é difícil saber exatamente o que aconteceu. Mas é isso que determina a ação política. Até que ponto você acha que hoje temos mais chances de saber, de entender esses eventos? Porque agora temos as redes sociais, temos essa forma direta de trocar informações, mas ainda assim determinar a verdade é difícil. Porque, de novo, a verdade com você é, ok, eu te pergunto, você me dá uma resposta e eu simplesmente confio que essa é a sua opinião justa e honesta, certo? Mas não temos outro meio, além desse. O que mais podemos usar para chegar a conclusões válidas? Antes de responder a isso, quero falar sobre Ghouta, que foi o principal local onde o exército sírio foi acusado de usar uma arma química. Fui até lá, cerca de 2 semanas após as acusações, e fui ao posto médico, o local onde os capacetes brancos encenaram o banho de mangueira em um garotinho, que depois foi, junto com cerca de 18 outros sírios, testemunhar que, na verdade, não houve ataque químico, e que esse menino foi pago com doces ou algo assim para deixarem que molhassem. Fui a esse posto médico e conversei com um jovem. Ele não era médico. Ele era estudante de medicina, mas ele me contou o que aconteceu. E eu perguntei para ele, tipo, ei, algum dos profissionais de saúde que estavam tratando os chamados vítimas de arma química, algum deles estava usando roupa de proteção? Não. Algum deles ficou doente depois? Não. E ele também disse o que aconteceu, porque eu falo árabe. Não falo árabe clássico perfeitamente, mas entendo muito bem o árabe do dia a dia, que é o árabe comum falado todos os dias. Então ele disse que eles entraram gritando Kamawi, Kamawi, que significa químico em árabe. E aí os médicos começaram a fazer alguma coisa, mas eles realmente não sabiam o que fazer.
Eles ficaram surpresos. E então rapidamente perceberam que não, estávamos apenas tratando de doenças normais relacionadas a explosões, inalação de poeira, outras coisas. Mas o outro ponto que eu queria destacar é que depois andei por Ghouta e conversei com as pessoas. E estou falando cara a cara com as pessoas. Sim, eu estava com um tradutor. Você precisava de um tradutor com você. Mas, sinceramente, geralmente o tradutor errava. Eu percebia que ele não estava dizendo a coisa certa. De qualquer forma, eu sempre perguntava às pessoas. E, aliás, eu não gostava de usar linguagem tendenciosa. Sabe, tipo, o que os terroristas do Jaish al-Islam fizeram com você? Eu apenas perguntei, como era a sua vida aqui sob o Jaish al-Islam, por exemplo? E eles disseram, eles nos deixaram passar fome. Eles controlavam toda a comida. Não nos deixavam trabalhar em nossos campos agrícolas. Ficaram com todo o nosso gado. Mataram todos os animais antes de irem embora. Sabe, essas eram as coisas que eles me contavam. E eu perguntava, e sobre o ataque químico? E eles respondiam, se tivesse havido um ataque químico, eles teriam puxado minha manga para me contar sobre isso. O que eles realmente faziam era puxar minha manga para falar sobre as execuções nas ruas cometidas pelo Jaish al-Islam, o acúmulo de comida e a fome imposta aos civis, e puro terrorismo. Ou os rebeldes moderados. Ex-rebeldes moderados. Sim, e sim, há tanto que eu poderia dizer sobre isso. Mas voltando à sua pergunta. Então, bem, eu acho que em relação às redes sociais, e Gaza especificamente, o que mudou agora... Bem, ok, o que mudou agora em comparação com quando eu estava lá, é que agora é um genocídio, 100% um genocídio, há quase 2 anos, mas está sendo transmitido ao vivo. E quando eu estava lá, não tínhamos tecnologia ou capacidade de transmissão ao vivo. Eu literalmente ia filmar algo, depois voltava, e se houvesse internet, eu escrevia um relatório ou enviava um vídeo, mas geralmente eram apenas fotos e relatórios. E agora as pessoas estão transmitindo ao vivo, 24 horas por dia, o próprio genocídio. Então quero dizer, é só que, enquanto no primeiro ano e pouco, a maioria da mídia não reconhecia que era um genocídio. No melhor dos casos, as pessoas diziam, bem, pode haver elementos que indicam intenção de cometer genocídio. E agora as pessoas estão dizendo abertamente que é um genocídio. Finalmente, porque é inegável. Então acho que, em termos de saber a verdade, por exemplo, se olharmos para a chamada Fundação Humanitária de Gaza, o suposto grupo de ajuda Thousand Wise Israel, que basicamente insistiu que só eles poderiam operar em Gaza para distribuir ajuda humanitária, sob o argumento de que o Hamas estava roubando a ajuda. Na verdade, o The Cradle foi o primeiro veículo que vi falando sobre, eu teria que procurar o nome dele, Abu Shabab. Enfim, um palestino, mas trabalhando para os israelenses e ligado ao ISIS. A gangue terrorista dele era responsável por saquear a ajuda e também fazia isso sob a proteção do exército israelense. E mesmo agora, como outro dia, vi alguém postar o relatório da USAID, que obviamente não vai ser pró-Palestina ou pró-Hamas. A USAID não encontrou nenhuma evidência de que o Hamas esteja roubando ajuda humanitária. Então, sob essa premissa, de que essa seria a única maneira, não a ONU, não a ARVA, e eu nem sou fã da ONU, só estou dizendo, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina tinha mecanismos para entregar ajuda em toda Gaza. Não era suficiente. Não era o ideal. Não era uma grande ajuda, mas era alguma ajuda. E os mecanismos existiam. Agora vemos um cenário muito parecido com Jogos Vorazes, distópico, em que os palestinos são conduzidos como gado para longos corredores tentando chegar ao ponto onde qualquer ajuda possa ser distribuída. E eles estão simplesmente sentados ali, como patos na lagoa, enquanto mercenários israelenses e americanos atiram neles. E claro, o lado israelense vai dizer que isso é controle de multidão, atirando com munição real, segundo um repórter. Acho que ele era um boina dos Estados Unidos ou algo assim, do exército americano. Esqueci o nome dele. Ele falou recentemente, dizendo que isso é um crime de guerra.
Vi eles disparando tiros de tanque contra a população. Civis desarmados e famintos, foi o que ele especificou. E ainda assim, sabe, a mídia israelense e a liderança de Israel vão dizer: ninguém está passando fome em Gaza, é o Hamas. Se alguém está com fome, é o Hamas. O Hamas pegou a ajuda. Você tem as imagens das pessoas sendo abatidas. É insano em tantos níveis. Quero dizer de novo, cenas parecidas com jogos vorazes, pós-apocalípticas que estamos vendo sendo registradas, certo? E os tiroteios e bombardeios dessas pessoas estão sendo gravados, e felizmente isso está sendo divulgado. Mas também nesta semana, quero dizer, a contranarrativa que Israel está construindo agora é que a ONU é quem está retendo 600 caminhões carregados de comida. A ONU não está distribuindo. O crime da fome está nas mãos da ONU. E eles simplesmente divulgaram isso. E está sendo divulgado em massa. A quantidade de tweets que vejo sobre isso, por essas pessoas, obviamente israelenses, tipo, não sei se são pessoas reais ou apenas bots, eu não sei. Mas tudo vai nessa mesma direção. É insano. Eles querem que acreditemos que enquanto Gaza está hermeticamente fechada pelo exército israelense, é a ONU que está bloqueando a ajuda. Enquanto isso, os israelenses dizem que os únicos autorizados a operar aqui são essas fundações humanitárias, certo? Eles fazem isso ao mesmo tempo, e ainda assim funciona. Em alguns setores do Ocidente, isso funciona. Algumas pessoas dizem, sim, mas o Hamas deveria libertar os reféns. Se eles libertassem os reféns e se dissolvessem, então tudo isso acabaria e seria um paraíso. E Israel, é claro, então estabeleceria você sabe, todas as pessoas seriam boas. Bem, é por isso que volto ao ponto que estava fazendo antes, sobre minhas experiências de uma década. Quanto tempo faz agora? 1,5 décadas atrás em Gaza, porque eu não estava apenas documentando as duas guerras em 2009, eu estava com socorristas palestinos andando nas ambulâncias deles. Então eu via em primeira mão quem eles estavam resgatando. E também pude dizer, olha, em nenhuma das ambulâncias em que estive, eles estavam transportando combatentes da resistência, o que Israel chamaria, entre aspas, de terroristas. Porque essa era uma das desculpas para atacar e matar, assassinar socorristas palestinos, dizendo que as ambulâncias estavam transportando membros do Hamas. E posso dizer com total honestidade, isso não é verdade. Nunca vi eles transportando combatentes da resistência na minha experiência. Por outro lado, uma ambulância em que eu estava foi alvo de tiros de franco-atiradores israelenses durante o horário do cessar-fogo. Posso atestar isso. Na verdade, o cara com quem eu estava filmou tudo. Foram cerca de 14 disparos de um atirador israelense durante o horário do cessar-fogo contra esta ambulância, contra os socorristas que estavam uniformizados, desarmados e recolhendo um corpo na rua. Mas o que eu ia dizer também, não só isso, mas o que mencionei antes, é que todas essas políticas que Israel implementou, não só o cerco, mas o cerco não deve ser minimizado, porque é extremamente brutal. Eles literalmente impediram a entrada de fraldas, comida, fertilizantes, sementes, qualquer coisa que você possa imaginar, até mesmo gás de cozinha. Os palestinos começaram a usar querosene para cozinhar, e os israelenses impediram a entrada de querosene. O básico para a vida, Israel impediu de entrar, incluindo especialmente remédios e equipamentos médicos. E então a crise de bem, os hospitais estão em crise em Gaza, porque foram bombardeados, destruídos, invadidos e bombardeados novamente por Israel. Mas mesmo antes de 2023, lá em 2008, quando cheguei lá, os hospitais já estavam em estado constante de crise e precisando desesperadamente de medicamentos essenciais. E isso vem acontecendo desde então, sabe? Então tem isso. Tem também o fato de que o povo israelense publica periodicamente, e na verdade é tipo, Israel está atirando em pescadores. Sim, eles fazem isso há muito tempo. Eles atiram em pescadores, estejam eles em uma razaca, que é como uma prancha de remo. Eles remam, jogam as redes e depois puxam as redes. Então eles estão nessa razaca, normalmente estão só de shorts. Então você tem esse pescador palestino magro, de shorts,
claramente desarmado. E a marinha israelense atira nele, sabe? Ou se eles estão em um barco de pesca, aquele enorme navio de guerra israelense se aproxima do barco e ou o bombardeia, ou atira com metralhadora, ou usa um canhão de água de alta pressão para estilhaçar as janelas, quebrar os equipamentos. E eles colocam um produto químico nessa água que faz com que os palestinos fiquem cheirando a excremento por dias. E eles sequestram os pescadores e levam os barcos de pesca. Tudo isso, Israel vem destruindo a economia deles com o cerco e com os ataques à agricultura. Mesma coisa. Eu costumava ser voluntário com agricultores, e a gente era alvo de tiros israelenses o tempo todo. Você podia ouvir as balas passando zunindo pela sua cabeça. Não são tiros de advertência para o alto. Se não estivéssemos lá, eles teriam atirado nos palestinos na cabeça ou no corpo. E eles fizeram isso. Fizeram. Mataram muitos palestinos, feriram muitos palestinos que estavam apenas trabalhando na lavoura. E fossem jovens trabalhando como trabalhadores assalariados, ou mulheres também, elas trabalham como agricultoras assalariadas, ou famílias inteiras, o exército israelense atirou neles sob o pretexto de segurança quando estava lá na fronteira. Eles têm tecnologia de vigilância avançada. Eles conseguem ver que estão atirando em civis desarmados. Faziam isso para expulsá-los da terra. E como essas pessoas deveriam viver, seja cultivando sua própria comida ou trabalhando para ganhar algum dinheiro para a família. E assim, todos os aspectos da vida deles estavam sob controle israelense e sob destruição por parte de Israel. E isso é desde 2000. Eu fui lá em 2008, mas não sei quando começaram os ataques contra agricultores e pescadores. Provavelmente muito antes disso. Mas pelo menos desde a época em que estive lá e depois disso. Essa tem sido a realidade. Palestinos sendo trancados aqui, em Gaza, nessa área muito pequena. Não podem sair, não podem buscar atendimento médico. Os israelenses não permitem, não podem estudar no exterior. Eles não deixam. E além disso, toda forma possível de viver lhes é tirada. Então falar sobre 7 de outubro, ou libertem os reféns, libertem os 10.000 reféns palestinos. Como eles estão sobrevivendo? Quero dizer, essa ofensiva que estamos vendo também é tão horrível. Mas mesmo assim as pessoas resistem. As pessoas se agarram à vida. E até mesmo a resistência ainda está lá fora. Quero dizer, o Hamas não se dissolveu. Como isso é possível nessas condições? Não posso falar pelo Hamas. Não tenho acesso a como funcionam seus túneis ou como eles estão sobrevivendo. O que posso dizer é que eles ainda estão causando grandes, vamos ver. Eles estão mirando no exército israelense, matando soldados israelenses, nomeando-os, destruindo equipamentos. Então eles ainda estão oferecendo uma resistência muito forte. E aparentemente isso causou muita preocupação na sociedade israelense. Mas para os palestinos, os civis, eles têm uma resiliência incrível. Gaza, na verdade, era um lugar lindo. Não falo só da cidade de Gaza, falo de toda Gaza. E havia cenas lindas em Gaza, apesar da destruição e da pobreza fabricada. Mas eu acho que, para mim, o mais bonito eram as pessoas, porque elas tinham uma resiliência incrível para encontrar alegria nas menores coisas. Quero dizer, você ainda vê isso hoje no X. Você vê uma foto ou um vídeo de uma criança encontrando alegria, cercada pela morte. Não estou falando de corpos, mas sabe, aquela criança está em um ambiente onde todo dia é marcado pela morte para ela. E mesmo assim, de alguma forma ela encontra alegria nas menores coisas. Ou as pessoas criam alegria para ela. Você vê isso. A vontade deles de existir e sobreviver é simplesmente incrível. Acho que poucas pessoas no Ocidente teriam essa força. Acho que poucas pessoas no Ocidente conseguiriam sobreviver ao inferno e aos horrores que os palestinos têm suportado por tanto tempo. E também seria de se esperar que isso tornasse os palestinos cheios de ódio. Mas na minha experiência, quando estive lá, eles eram pessoas muito amorosas. Sim,
Eles odeiam o governo dos Estados Unidos pelo que faz, apoiando Israel, armando Israel. Mas eles não odiavam, não posso falar por todas as pessoas, mas pela minha experiência, aqueles que conheci eram acolhedores. Eles recebiam estrangeiros, os recebiam em suas casas, queriam alimentá-los com o pouco que tinham. E eu só penso como? Mas isso fala sobre o espírito e a vontade de sobreviver. Como eles realmente estão vivendo, eu não sei, porque eles não conseguem. É muito difícil para eles conseguirem água potável, se é que conseguem, e comida é inexistente. Eles estão literalmente passando fome. Quero dizer, até mesmo alguns, pode ter sido há uma semana, não lembro qual órgão, mas basicamente foi emitido um alerta de que eles estão em um estágio tão avançado dessa fome fabricada, dessa fome deliberada, que muitos já chegaram a um ponto sem retorno, em que mesmo que fossem alimentados, seus corpos já estão debilitados demais, sabe? E isso é horrível. E então, se você se lembra, no ano passado, a The Lancet publicou um relatório dizendo que, considerando as mortes indiretas, o número poderia chegar a quase 200 mil. Acho que era algo como 186 mil ou algo assim. Então outros, como o Dr. Mads Gilbert, um médico norueguês que corajosamente se voluntariou em Gaza. Ele estava lá quando eu tive em 2009, trabalhando como voluntário no Hospital Shifa. Enfim, ele tem muita experiência em Gaza. Ele dizia, e outros pesquisadores também, que o número poderia ser o dobro se você incluir, obviamente, os corpos não contabilizados sob os escombros, o principal fator, e também incluir outras questões que levam a mortes indiretas. Que em um artigo que escrevi no ano passado, argumentei que, na verdade, ainda são diretas, na minha opinião, porque são resultado das políticas israelenses que criam a escassez de água potável, a falta de um sistema médico funcionando, tudo isso. Mas devido a doenças e todas as enfermidades transmitidas por alimentos e água, mais pessoas morreriam. E recentemente eu vi um relatório, esqueci o nome do cara, desculpe, mas ele estava dizendo, com base naquele relatório da Lancet, que fez seu próprio cálculo, e dado o tempo envolvido, posso encontrar isso para você. Mas basicamente, em resumo, ele estava dizendo que agora o número de mortes, de diretas a indiretas, poderia ser qual era o número 484 mil ou algo assim. A estimativa geral, que vemos em vários lugares, inclusive de organizações humanitárias, e que também recebi de um colega palestino em Belém, é que a população passou de 2,2 milhões para cerca de 1,8 milhão. E é justo dizer que talvez 100 mil conseguiram sair de alguma forma, então não estão mortos, mas se foram. Mas a população diminuiu em pelo menos 400 mil pessoas. Na verdade, houve aquele acadêmico israelense que escreveu um relatório publicado em alguma publicação de Harvard. Nesse relatório, o que chamou a atenção das pessoas foi, na página 5 de um relatório de 8 ou 9 páginas, havia um gráfico mostrando, e ele também descrevia essas chamadas zonas seguras humanitárias. Ele foi bastante honesto, dizendo que essas zonas eram apenas armadilhas mortais, mas havia um gráfico que mostrava as zonas populacionais estimadas, acredito que pelo exército israelense. Foi aí que as pessoas perceberam que havia 400 mil ou mais desaparecidos. Como você disse, a população deveria ser de 2,2 milhões, e o gráfico contabilizava apenas cerca de 1,8 milhão. Os horrores do genocídio são uma coisa. Infelizmente, não é o primeiro genocídio que as populações ocidentais impuseram a outros. Tivemos, é claro, o Holocausto, o genocídio contra os judeus. Tivemos os alemães cometendo genocídio na Namíbia. Tivemos o extermínio dos povos indígenas do continente norte-americano pelos colonizadores europeus. Esse genocídio vem acontecendo repetidas vezes. Mas a ideia, claro, é que hoje isso não aconteceria mais, porque estamos bem informados demais e não queremos mais que isso aconteça. E mesmo assim, vemos isso acontecendo ainda.
Quero dizer, este é o maior crime de que me lembro. Isso é maior do que os crimes cometidos até mesmo na Síria. E é esse ambiente midiático e esse ambiente de poder que de alguma forma acaba produzindo esses horrores. Você tem alguma esperança de que nesse mundo multipolar para o qual estamos caminhando, onde temos uma Rússia, onde temos uma China, onde temos os BRICS, seremos capazes, como humanidade, de criar mecanismos para evitar isso? Porque me parece algo bastante enraizado, na verdade, e num contexto da Europa Ocidental, um modo de fazer as coisas. E por Europa Ocidental, quero dizer também os europeus que migraram para a América do Norte. Há algo realmente sombrio na maneira como nossa civilização realmente faz as coisas. Mas a sua pergunta é, parece que no futuro poderemos evitar essas coisas? Porque você está vivendo na Rússia, conseguiu se movimentar e é um dos jornalistas que realmente consegue apresentar essas contranarrativas e mostrar partes do horror que estão acontecendo e que não entram na narrativa dominante. Você acha que teremos mais chances em um mundo onde o ambiente midiático não esteja completamente sob o controle do topo da cadeia? Em termos de mídia e controle da mídia, acho que, não posso dar os números, mas parece que houve uma mudança enorme na consciência pública e na desconfiança em relação à mídia. Então eu diria que pelo menos o domínio da mídia tradicional definitivamente despencou. Mas quero dizer, a gente nem consegue parar esse genocídio em andamento, que todo mundo admite ser um genocídio. A fome deliberada dos palestinos por Israel, que todo mundo admite estar sendo feita por Israel. Não conseguimos parar isso. Quero dizer, temos as Nações Unidas. Elas podem lavar as mãos e dizer, estamos preocupados, sabe? Mas na prática não conseguem fazer nada para impedir. E eu acho que, como muitas pessoas, eu mesmo fico arrancando os cabelos todo dia pensando, o que podemos fazer para que isso pare? E nenhum dos chamados órgãos internacionais que, em teoria, deveriam impedir isso, pode ou vai agir. Eu acredito firmemente que precisamos apoiar a resistência, que são os únicos realmente fazendo Israel hesitar um pouco. É, por exemplo, o caso do Iêmen. Eles estão mirando navios, fazendo declarações como, se esses navios tiverem qualquer ligação com portos israelenses, vamos atacá-los até que o genocídio da Palestina pare, até que o genocídio de Gaza pare. Isso é uma ação concreta. E se virmos mais disso, quero dizer, quando o Irã retaliou contra os ataques não provocados e ilegais de Israel ao Irã, o Irã nem sequer usou, pelo que tudo indica, seu arsenal tecnológico mais avançado. Começou com mísseis muito básicos. Não vou entrar em detalhes, porque não posso especificar exatamente o que eles usaram, mas começaram com mísseis simples e depois passaram a usar mísseis avançados. Eles nem sequer usaram suas armas mais poderosas, e Israel já estava reclamando. Quero dizer, eles causaram danos significativos em Israel. Se isso acontecesse novamente, se o Irã retaliasse de novo com munições mais poderosas, poderíamos ver, não sei, não posso prever, o fim do Estado de Israel. E com isso, quero deixar claro, não estou pedindo que matem todos os israelenses. Estou falando sobre o fim desse Estado racista e de apartheid. Há décadas, alguns palestinos vêm defendendo um Estado democrático único que garantiria justiça e liberdade para todos os cidadãos, ao contrário desse atual Estado israelense demoníaco. Mas enfim, isso é um parêntese. O que quero dizer é que só vejo esperança em apoiar a resistência. Só vejo esperança em vários movimentos de resistência, seja o Hezbollah, a resistência iemenita ou a resistência palestina em Gaza, em fazer com que Israel pare. Ou talvez Israel fique sem munição, não sei. Mas não vejo nenhum órgão internacional intervindo para parar o derramamento de sangue, porque até agora isso não aconteceu. E simplesmente não vai acontecer. Do jeito que a ONU foi estruturada, ela fez parte da criação de Israel, ou garantiu a criação de Israel em terras palestinas. Então não tenho esperança nesse sentido, nem mesmo com os BRICS.
mesmo que os BRICS fossem a potência totalmente dominante agora, não sei se isso seria capaz de parar o genocídio israelense. Então, sou bastante cínico nesse aspecto. Não, você está certo. A questão para mim é: quanto tempo vai levar até que os apoiadores de Israel, os apoiadores ocidentais, realmente comecem a perceber, meu Deus, o que está acontecendo é realmente horrendo? Porque não é necessário bombardear Israel, de forma alguma. Não se deve. Basta não fornecer armas. Basta não negociar e despejar dinheiro e todas essas munições para o Estado. Ele não conseguiria fazer o que faz. É aí que toda a narrativa da mídia, para mim, é parte integrante do genocídio. Essa ideia de que Israel está apenas travando uma guerra de autodefesa e que se não fosse pelo mal do Hamas, então todos na região viveriam em paz. Enquanto se ignora todas as formas pelas quais Israel não está apenas lutando contra a Palestina, está lutando contra o Líbano, está lutando contra a Síria, está lutando contra todos os vizinhos. E ainda fingimos que esse é o lado que está se defendendo. Tenho certeza de que você sabe, Pascal, mas Israel estava bem, em muito bons termos, com terroristas da Al-Qaeda e do ISIS na Síria. Israel estava tratando terroristas em hospitais de campanha israelenses e os enviando de volta para a Síria. E ao longo dos anos, Israel bombardeou a Síria ilegalmente. Então, como você disse, essa ideia de que Israel está apenas se defendendo agora contra o Hamas, quando Israel vem bombardeando países vizinhos há muito tempo, é enganosa. É tão horrível porque é tão nefasto, não é? E aí você ajuda essas pessoas, incluindo Al-Jolani e outros, e no segundo em que não precisa mais deles, você os rotula como terroristas. E então você vai lá e os bombardeia sem piedade, certo? E diz eles são terroristas. Assim você cria sua própria oposição controlada, que depois pode bombardear novamente. E o mais doentio é que algumas dessas facções realmente acham que são mais espertas do que isso e que podem usar Israel, quando na verdade, 2 ou 3 anos depois, elas estão na linha de fogo, e isso então sustenta a violência em massa que Israel consegue impor. Eva, desculpe, essas entrevistas acabam ficando um pouco sombrias, mas é difícil falar sobre um genocídio e não ficar sombrio. Qual é a sua recomendação para as pessoas que querem te acompanhar ou que querem acompanhar reportagens em que você confia? Para onde elas devem ir? Vamos ver. Eu acho muito difícil no X. Sabe, ainda há muita manipulação e shadow banning. Então quero dizer, há várias contas que eu sigo no X, mas elas nem sempre são vistas pelas pessoas. Eu mesmo recebo mensagens dizendo que minha conta não... Pessoas dizem, nossa, eu nem sabia que você ainda estava no X. Por isso, hoje em dia, eu confio mais em canais do Telegram. Meu próprio canal no Telegram é como é mesmo, Reality Theories. E eu compartilho meu próprio trabalho, mas também compartilho o trabalho de outras pessoas. Pessoas que eu acho que escreveram ou falaram verdades que deveriam ser ouvidas. Eu uso meu blog. Não sou mais blogueira agora. Já fui, mas uso meu blog para republicar meus textos ou entrevistas, etc. Meu blog é engasa.wordpress.com. Mas existem vários veículos de mídia independente que fazem reportagens realmente boas. Não posso citar todos agora. Fico feliz em enviar alguns links. Mas eu diria que, como regra geral, se você está ouvindo algo na grande mídia, geralmente assuma que não é verdade ou que é o oposto da realidade. Então, isso é só uma orientação geral para quem está buscando a verdade. E sua pergunta é, onde as pessoas podem encontrar reportagens honestas, certo? Eu recomendo buscar uma variedade de fontes. Você mesmo disse antes, Eva, você pode me contar algo e eu posso escolher acreditar ou não. E isso é verdade, você pode escolher acreditar em mim ou não. Mas se eu te digo, olha, isso foi o que vi em Donbass, na Síria, em Gaza, e aí você vê outras pessoas, talvez com um vídeo sobre isso, e começa a perceber que as informações batem. Então você percebe, ok, essa pessoa está dizendo a verdade.
E você começa a acompanhá-la e vê que ela tem um histórico. Não estou falando de mim, estou falando de forma geral. Então não é bom acreditar em apenas uma fonte. É bom diversificar e buscar o máximo de fontes possível. De preferência, aquelas com experiência direta, evidências visuais ou testemunhos, etc. Mas confiar em apenas uma fonte, especialmente se for da grande mídia, é uma estratégia ruim. Pense por si mesmo. Consulte diferentes fontes e não acredite apenas no que vem das maiores emissoras. Eva, se você me enviar alguns links, eu os colocarei na descrição abaixo para que as pessoas também possam encontrar você e suas fontes. Eva Bartlett, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Eva Bartlett, thank you very much for your time today. Obrigado por me receber e as pessoas também, Tsitsin.